Olá a todos, bem-vindos a mais um Pai da Eva. Hoje aqui que tô com o Alessandro Lima, escritor, pensador e crítico. Ele é brasileiro, vive no Japão e ele vai contar pra gente aí como é que foi, como é que é essa história, como é que tá a vida dele lá. Eu encontrei o perfil dele nas redes sociais e achei bem interessante a forma como ele trata sem glamour, com muita sinceridade, sobre a experiência dele, porque isso também incomoda. Às vezes a gente conta a nossa experiência e as pessoas querem comparar com a experiência de outras pessoas, dizendo que você está falando mentira, etc. E a gente vai trocar um bom papo sobre vida de imigrante. Eu sou imigrante de Portugal, ele é imigrante no Japão, e vamos ver o que tem diferente, o que não tem, porque imigrante em qualquer lugar do mundo é sempre a gente tem ali sabe o que o outro sofre para conseguir conquistar as coisas. Então, Alessandro, bem-vindo e já queria começar te perguntando disso, de onde você é do Brasil e como é que você foi parar no Japão, já para a gente tirar isso da frente. Bom, vamos lá. E aí, pessoal, como vocês já sabem, meu nome é Alessandro. Eu já tive uma leve apresentação aí que o Caio me apresentou. Bom dia, boa tarde, né, boa noite. Como a gente está nessa questão internacional aí, então fica meio difícil definir se é um bom dia, se é uma boa tarde ou boa noite, mas enfim, espero que vocês gostem do episódio de hoje. E vamos começar falando de onde eu sou. Eu sou lá de Açaí, do Paraná. Você é carioca, né, Caio? Sou. Oi, esse sotaque aí, eu não, eu dei uma olhada pouco olhada aí no seu perfil e percebi com um pouco você mandando os áudios para mim, que a gente não teve, né, muita conversa ainda. O pessoal acho que não sabe, mas a gente conversou pouco, ele me conheceu, já fez o pedido, e aí eu já aceitei, já topei, já dei uma olhada no perfil dele e falei, caramba, mano, mó da hora e vai ser meu primeiro podcast, tem que ser com esse cara aí. E aí, então você é carioca e eu sou lá de Açaí do Paraná, mano, já ouviu falar? Não, não, para ser sincero, não. Sério, muito pequeno lá, 12 mil habitantes. Londrina, você já ouviu falar? Ah, Londrina já. Londrina, então. O Açaí fica mais ou menos uns 50 quilômetros de Londrina. Aí, mas é uma cidadezinha do interior do Paraná, né? Você é lá da Gema mesmo? Eu sou do Rio, Da eu sou Gema. do Rio de Janeiro mesmo. Eu nasci em São Cristóvão, que é um bairro lá do Rio de Janeiro, mas depois eu cresci, mudei para outros lugares e tal, e já vai fazer 9 anos que eu tô aqui em Portugal, assim. Então, tipo, mas eu sempre fiquei no Rio, mano. Eu nunca saí do Rio, não, assim. Nem nunca fui para outro estado, outra Ah, cidade, não. Eu mudei de bairro no Rio de Janeiro, mas nunca saí do Rio. Minha vida. então, eu sou sempre nasci em Açaí, né, no Paraná. Aí eu já tive umas idas e vindas aqui. Eu não sei você, acho que não sei se você saiu de lá do Brasil e já veio foi direto, ficou direto em Portugal e tal. Eu tive umas idas, então, eu tive umas idas e vindas aqui pro Japão. A primeira vez que eu vim pro Japão, eu tinha, se eu não me engano, acho que eu tinha 4 anos, cara. Eu fiquei, porque eu não lembro certinho, eu fiquei um ano aqui, aí voltei pro Brasil. Aí meus pais vieram pro Japão, eu fiquei no Brasil com meus tios. Aí depois eles foram me buscar e eu vim pra cá de novo. Morei dos 6 aos 8 anos, voltei pro Brasil. Aí a gente morou todo mundo junto lá com meus pais. E quando eu tava para completar 17 anos, como eu sou Yonsei, já até explicar pra galera essa questão aí, eu sou descendente, né? Então aqui no Japão existe o Nisei, Sansei, tem o japonês mesmo, o Nisei, o Sansei e o Yonsei. Eu já seria um Yonsei na descendência, né? E eu só posso vir para o Japão até os 18 anos, com o visto de longa permanência, que é o visto que você pode morar aqui no Japão. Então, e que assim, você pode morar, trabalhar e ir renovando com o tempo, né? E ao contrário disso, aí só vai ter o visto de trabalho e o visto. Agora não tem visto mais, está liberado para turismo, né? Aqui no Japão, recentemente liberou, qualquer pessoa pode vir para cá, turistar. Então aí, como eu tinha que vir antes dos 18 anos, aí eu vim para cá com 17 e tamo aí, cara, até hoje, batalhando, lutando, mas mais ou menos E assim. quantos anos você tá do 17, você tá com quantos anos agora?
Agora eu tô com 27, mano. Vou fazer 28. Vou fazer. 10 anos. É por isso que eu falo mais de 10 anos nos meus vídeos aqui. Já tá uns 10 anos e um pouquinho já. E só pra. Como é que era? Então, eu não sabia que você tinha. Antes que seus pais e você também tinham vindo, essas passagens assim que você teve, que você veio e voltou. Isso de ir e voltar era porque meio que eu tô perguntando porque eu imagino que seja isso, posso estar errado, tá? Teus pais vinham o quê? Vinham levantar uma grana e voltava, ou realmente não dava certo e desistia? Como é que foi essas, antes de você com 17 anos, essas primeiras vindas? Também escola, eu fiquei imaginando assim, pô, tu é moleque, aí tu tá ali na escola, aí tipo, como é que funciona? Tu faz, aí muda, e a escola agora fala português e a outra. Como é que foi meio essa confusão assim com tu moleque, tá ligado? Fala um pouco aí sobre isso. Então, mano, a questão é a seguinte, os meus pais, com a minha mãe, ela é Sansei, ela é descendente, né? Então teve uma época no Brasil, na verdade sempre foi assim, né? Sempre a galera quis vir pro Japão para trabalhar, para juntar uma grana, para, né, investir alguma coisa no Brasil e tal. Na verdade, essa sempre foi a mentalidade, né, dos Dekasegi, que são os pessoal que saíram do Brasil para vir pro Japão trabalhar, ganhar dinheiro aqui. Aí ele sempre viu nessa, mano. Juntava uma grana. Meu pai era caminhoneiro no Brasil, né? Atualmente ele tá morando no Japão também. Ele era caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Aí ele vinha, mano, juntava uma grana, investia lá, aí dava um BO ou outro, comprava uma casinha lá, investia em alguma coisa e tal. Aí ficamos nessa, entendeu? Aí, quando deu perto de eu completar, eu já tava ficando velho e a situação tava ficando bem difícil lá no Brasil pra gente, que meu pai ele era caminhoneiro autônomo, né? Aí depois ele faliu, o caminhão dele, ele teve que vender, aí ele começou a trabalhar de empregado, as coisas começaram a ficar difícil no Brasil, aí meu pai viu que eu já também não ia ter a oportunidade mais de vir pra cá, aí ele pegou e falou, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que ir pro Japão aí e vamos lá trabalhar, porque lá a gente vai conseguir se reerguer, né? A gente vai conseguir juntar uma grana e tal, e futuramente poder estar fazendo alguma coisa, porque do jeito que tá aqui não vai dar certo. Aí, no caso, mais ou menos foi isso, né? E para mim foi complicado, né? Como no caso você perguntou aí, nessas indas e vindas que eu vim para cá, só que o meu pai, ele teve sempre aí na cabeça dele que a gente ia voltar para o Brasil. Então, sempre que eu vinha para o Japão, nessas idas e vindas, eu estudava aqui em escola brasileira. Aqui tem escola brasileira. O que na verdade a gente nem sabia, mas futuramente ia ser um erro. Porque se eu tivesse entrado na escola japonesa nessa época, eu já teria uns benefícios hoje em dia. Que a questão da comunicação minha seria bem melhor, por eu já ter estudado uns anos na escola, entendeu? Aí sempre estudei na escola brasileira e tal. Aí, quando eu vim para cá agora com 17 anos, que eu vim para trabalhar, eu não sabia me comunicar, né? Não sabia me comunicar em nada, porque das outras vezes que eu vinha, eu só estudava em escola brasileira, convivia com brasileiro. Aí foi mais ou menos isso, cara, essas idas e vindas assim, essa época que com 17 anos que eu vim pra cá, aí dá pra gente, eu já posso te explicar também o que eu passei, porque antes foi de boa. Eu era criança e tal, então a gente não, assim, mano, era da hora pra caramba o Tu Japão, era sabe? Eu protegido, não né? sei, Teu queria. pai que sustentava o Exato. bagulho, né? É. Mas como é Hum. que. Então, tu veio com 17 anos e aí então, eu já, como eu não sabia isso da escola brasileira, eu falei, pô, esse pai, então ele já devia pelo menos arranhar ali no japonês, mas nem isso, tu chegou sem nada. E aí também não Cara, tem o tal do inglês, né? Porque aqui na Europa, meio que o inglês, tu se vira em qualquer lugar, assim, dos grandes, das grandes capitais, pelo menos. Até mesmo tu se vai se virar no inglês, tipo, tu pode ir pra Romênia, tu não fala romeno, mas tu vai falar inglês, isso aqui. No Japão não tem nada disso, né? É tudo, já vai da escrita que a placa já é placa e tal. Então, tipo assim, como é que tu chegou com essa tua chegada com 17 anos?
tu já chegou com tua esposa, tu conheceu ela aí, tu também pode contar um pouco disso, mas como é que foi essa tua chegada? Uhum. Tipo assim, como é que foi pra procurar emprego? Como é que foi pra arrumar as coisas, se virar, se você ficou. Como é que foi um pouco da trajetória de tu arranjar teu canto? Mas conta um pouco também a questão um pouco burocrática, que às vezes as pessoas dão um salto nisso, mas o mais chato assim, é a parte burocrática. Eu fiquei imaginando assim, tipo, na minha visão também de imigrante, eu falei, pô, imagina tu chegar num órgão lá do Japão, o cara te dá uma ficha pra preencher e tá tudo em japonês, mano. Então, se tu puder um pouco trazer isso para pessoas, para as pessoas que estão acompanhando aqui, um pouco de como é que são essas coisas que ninguém fala muito, mas que são é puxado também resolver esse problema, burocracia. Como é que foi lidar com essa burocracia quando tu chegou? Então, mano, quando eu cheguei aqui, eu ainda desenrolava um pouco que eu sabia ler, tá ligado? Eu não sabia, a comunicação minha era zero, mas na época que eu estudei aqui, quando eu era menor, eu aprendi o katakana e o hiragana, que eles falam. O kanji, até hoje, não sei quase nada. Mas, porque o kanji é difícil, cara, mas o hiragana e o katakana, que é a escrita comum deles aqui, eu aprendi, então eu já sabia ler, então já é meio caminho andado, né, cara? Mas escrever também, escrevi um pouco. E questão de trabalho, o meu pai, por ele já ter trabalhado aqui antes, então ele sempre trabalhou no mesmo lugar. Meu pai, ele é trabalhador, sabe, mano? Então ele fez o nome dele, aí quando ele quis voltar pro Japão, os próprios japoneses aqui ajudou a gente e vir para cá, né, para essa empresa. Eles mexeram na parte burocrática para a gente, tudo certinho. Aí já tinha tsuyako, que a gente fala aqui, né, tradutora. Então já tinha uma tradutora da empresa mesmo que fazia toda a parte burocrática, arrumou apartamento para a gente morar, emprego já estava tudo certo, já era um lugar onde o meu pai era familiarizado, né? Ele já conhecia tudo certinho. E era só vir pra cá, mano, e ter disposição para trabalhar mesmo. E essa questão do japonês aí, no começo foi difícil, penaram bastante, mas o ambiente onde eu comecei a trabalhar aqui tinha bastante brasileiro, né? Então é aquela. Acaba ajudando, mas também prejudicando, né? Um lado ajuda, o outro prejudica, porque você acaba demorando mais para desenvolver, se tornar mais independente, porque você está ali em volta de outros brasileiros, então você acaba só conversando em português e só falando os assuntos ali que são os mesmos que rolam no Brasil, né, mano? É uma coisinha ou outra que tá acontecendo aqui que a gente vai conversar ali e tal. Mas, mano, muita gente vem pra cá e não tem toda essa estrutura que eu tenho, né? Aí, no caso, essas pessoas, cara, passam um perrengue danado. É que nem eu falei pra você, o bom é que tem tradutores aqui, né? Só que você tem que pagar toda vez que você precisa. Você precisa ir no médico, tem que pagar. Você precisa. Tudo que você tem que fazer, você tem. Da parte burocrática, você precisa de um tradutor para te ajudar. E aí você tem que pagar pelo serviço dele. E que nem você falou do inglês. O inglês ainda dá pra você desenrolar aí no pro lado da Europa, né? E pá, aqui no Japão, mano, inglês aqui é pior ainda, que eles falam inglês aqui, mas é melhor não falar. É melhor você tentar falar em japonês com eles, porque até o cara que entende inglês mesmo, porque eles é melhor se comunicar em japonês. Porque você percebeu, você já assistiu anime em japonês? Você percebeu como eles falam de uma forma meio quadrada? O japonês, ele fala, o flow da fala dele, a comunicação é meio quadrada, mano. Ah, tipo, tá, 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 É, tá, 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 tá. então o inglês já é diferente, né? O inglês já é right, já dá aquelas voltas assim, então já aí ele vai falar right, tá ligado? Então você não vai entender muito bem. Então essa parte assim da comunicação é uma das coisas mais difíceis pro imigrante que vem aqui pro Japão, hein, mano? Eu imagino, porque até é algo que até a nossa cultura não tem tanto acesso assim. Por exemplo, se você for pegar o inglês, a gente tem filmes legendados, etc. Então aquele thank you, hello, good morning, tu pega. E tu pega essas Ô, louco, paradas. lembro. Mas, tipo, do lado do japonês, por exemplo.
apesar de que tenha aumentado mais o consumo, mas mesmo assim não tem a mesma conexão, né, cultural. Então, assim, você chega ali, você não sabe de nada, não, é tipo bem cru mesmo. E Sim. esses, E, det e um detalhe que pouca gente sabe é que, na verdade, eu não queria vir pro Japão, não. Você pensa comigo, isso acho que deve ter, acontece com muita gente também. Eu tinha 17 anos, então eu já tinha construído uma vida inteira lá no Brasil. Meus amigos, tudo. Eu ainda não tinha vivido a vida adulta lá no Japão, ou no Brasil. Eu não sabia, não tinha base nenhuma, mano. Então, pra mim, eu tava lá na vida boa, tal, curtindo com meus amigos, na minha cidade, onde que eu sempre fui acomodado e tal. Aí eu tenho que vir pro Japão. E eu tinha uma vida boa lá, assim, sabe? Tipo, não tinha responsabilidades, né, mano? Meu negócio era só estudar e tal. E a responsabilidade estava tudo nas costas do meu pai. Aí, na verdade, eu não queria vir, mas aí acabei que eu vim. E quando eu cheguei aqui, essa parte da adaptação aqui foi complicado, mano. Foi complicado porque é que nem que meio que nessa parte cultural. A gente tem uma cultura lá no Brasil, a gente cresce de uma forma. E quando a gente vem aqui para o Japão, é totalmente diferente. Então, eu até queria deixar mais para frente para falar isso, mas como a gente já entrou aqui no assunto, então eu vou me embalar. É, muita gente vem para cá, para o Japão, com a cabeça brasileira. Acho que em Portugal, não sei se deve ser a mesma coisa, cara, mas muita gente vem pro Japão com a cabeça do brasileira, achando que o Japão é um Brasil, entendeu? Só que não é, mano. E aí o que que acontece? A pessoa fica 1, 2 anos aqui, acaba quebrando cabeça, batendo cabeça, tendo os mesmos comportamentos que tinha no Brasil. Comportamento simples, por exemplo, vou dar como exemplo aqui, o cara beber uma cerveja e dirigir. Lá no Brasil são coisas que às vezes acabam passando batido, dependendo da região. Aqui não, irmão. Aqui se eles pegarem você assim, você pede a sua carteira, a lei aqui é muito rigorosa, funciona. Então, essa parte que a galera às vezes acaba pecando um pouco que vem pra cá, sabe? Então, um dos meus objetivos é esse, mostrar pra galera essa parte cultural japonesa que você vai ter que passar aqui, que não são só coisas assim, não tem só coisas boas, entende? Tem muita coisa aqui, tem muito detalhezinho aqui que se você não souber se encaixar, você acaba se sentindo culpado, mano. E aí você acaba entrando num ciclo depressivo, acaba entrando num ciclo de crise de identidade, que no começo aconteceu comigo, mano. Eu tive uma crise de identidade profunda aqui no Japão. Tipo, eu não cheguei assim, acho que se eu fiquei depressivo ou não, cara, eu não tenho como dar esse laudo pra você, entendeu? Eu só lembro que eu tava muito mal mesmo, porque eu era adaptado num lugar, eu vivia de uma forma num lugar, cheguei aqui, eu não conseguia me entrosar com os japa, mano. De jeito nenhum, eu não conseguia. O meu jeito não batia com o deles. E aí eu comecei a ficar meio que rebelde, né, e tal, e perguntando por quê, e às vezes até colocando a culpa nos japoneses e tal. Mas é isso que muito brasileiro não entende, que é uma cultura totalmente diferente, mano. O pensamento dos caras são totalmente diferente que o nosso lá do Brasil. Aí em Portugal é mais ou menos a mesma pegada? aqui em Portugal também tem isso. Eu costumo dizer que é tipo assim, é o imigrante, porque não é só brasileiro, que tenta trazer o seu país para um novo país. Ou seja, vou dar um exemplo. O jeito que a gente se diverte no Brasil, e eu posso falar mais pelo Rio de Janeiro, porque também isso também é outra coisa. Quando a gente vai como brasileiro, a gente é visto como brasileiro, mas dentro do Brasil também a gente é tudo separado. Tipo, é diferente o jeito, talvez, de se divertir de um carioca, de tu que estava no Paraná e etc. Apesar de ser semelhante. Mas, por exemplo, é você vir para outro país e querer ter o mesmo estilo de vida. E eu acho que essa transição é onde
uns vão pirar de tipo assim, no sentido de achar que aquilo ali não é para eles e começar, o que você falou, botar a culpa nas pessoas que vivem no país, na cultura do país, porque você tá querendo, tipo, é que nem aquele jogo de encaixe, você tá querendo botar o quadrado no círculo, tá ligado? Tu não vai conseguir fazer isso. Então, quanto antes você entender que você tá em outra cultura, você tá em outro país e tem outra realidade, que você também vai começar a encontrar as maneiras de se divertir, de ter tua válvula de escape, de criar tuas relações, de conhecer pessoas, de criar amizades, todos esses processos, eles vão levar tempo. Então, acho que eu acho que tem muito isso. E aí é isso. Nesse momento em Portugal tem se levantado muito isso da comunidade brasileira. Vou falar sobre a comunidade brasileira, que tem alguns brasileiros que estão publicamente levantando discursos contra alguns brasileiros que ficam com essa de pô, ir pra praia querendo levar som alto pra praia, que não, de certa forma, tendendo a respeitar o espaço público, principalmente com som, com barulheira. Então, assim, essas coisas têm sido feitas. E aí tem também a questão do contrário, que assim, qualquer coisa violenta que aconteça também, aí tudo também é brasileiro, né? Ah, deixou o brasileiro entrar. Então tem sempre os exageros assim, mas eu acho que do que você falou eu me identifiquei muito. No começo, eu também senti que tu pensa se tá fazendo a coisa certa, tu tá longe de tudo, pô, tu já tinha tua história, e é realmente recomeçar do zero. As pessoas acham que é tipo assim, ah, eu vou emigrar e aí eu vou começar mas você não começa, você começa do zero de novo, assim, tipo, eu acho que as pessoas também que não têm essa percepção, não é como você estava aqui e aí você daqui continuou sua vida, não, você estava aqui, você vai para baixo e para depois subir de novo. Então, assim, e não é só e não é questão financeira o que eu tô falando sobre questão emocional, tá ligado? De vida, é sua vida. Você sai na sua casa, sei lá, no Brasil, você dá bom dia pro padeiro, você conhece o cara da esquina, etc. Aqui não. E então é isso. No Brasil, tu tem aquela parada de conhecer a vizinhança, de você conhecer as leis, mano. É o que você falou. Do tipo assim, às vezes você faz uma parada e não sabe nem que é ilegal, tá ligado? Tipo assim, pô, sei lá, acho que no Japão não pode beber na rua, uma parada boba assim. Tipo, pô, caralho, eu saí aqui de casa com a ladinha na mão e tomei a multa, que porra é essa? Então, assim, tem tudo esse tipo de coisa que vai te minando, porque também você vai criando uma parada de tipo de injustiça, achando que é o país que tá contra você. Eu conheci brasileiros que eram assim, chegava no balcão para pedir uma parada, aí falava assim, o cara às vezes é, atendia não tão bem, mas ele não tá atendendo bem ninguém. O cara tá de mau humor naquele dia ali na padaria ou no café. Aí a pessoa já vinha achando que tava fazendo isso porque ele era brasileiro e porque. Mano, aí começa. Então, assim, é muito. A parada do imigrante é muito isso. E aqui eu tive uma oportunidade, falando também sobre a questão que você comentou, de ir para um lugar e já ter brasileiros e acabou. Porque isso é muito natural, porque quando a gente chega, a gente não conhece ninguém. Mano, e o ser humano é um ser sociável, a gente quer trocar ideia, a gente quer tomar uma cerveja, quem gosta de tomar uma cerveja, você que vai falar de futebol, pô, o japonês não assiste o brasileirão, tá ligado? Às vezes tu quer falar de um jogo, do pato, quer falar do Neymar, sei lá, tu quer falar alguma coisa, qualquer coisa desse tipo e não tem com quem falar. Então você naturalmente vai se aproximando mais dos brasileiros. E isso não é normal. Só que eu fui para uma cidade pequena aqui em Portugal, como eu já tô. Tem cada vez mais brasileiros lá. Mas quando eu cheguei, eu era um dos poucos. Tanto que dali da galerinha que eu andava, eu era conhecido como o brasileiro, tipo, o brasileiro, porque eu era praticamente o único brasileiro, não precisava, não tinha outro. É tipo, o Brazuca, tipo, era eu, entendeu? Tinham outros, mas é porque tinham tão poucos que o pessoal já sabia que era eu. Então eu tive a oportunidade de criar uma amizade com portugueses. Então eu fui em casamento português, eu passava férias, eu viajei com os moleques. Então, tipo assim, eu criei laços. Tipo, eles me levaram para jogo de futebol, porque agora eu moro no Porto, mas antes não. Então, tipo, eu vinha aqui, eles me traziam aqui pro Porto pra gente ir assistir jogo de futebol.
pra gente sair à noite. Então, assim, criei uma amizade por conta de estar num lugar que não tinham tantos brasileiros assim. Se tivesse, talvez, se eu tivesse vindo primeiro por Porto, talvez eu não teria tido essa experiência, porque naturalmente eu ia me juntar mais com os brasileiros que já estavam aqui e ia para esse lado. Mas pronto, é só para te dar também essa história que aqui em Portugal, mesmo falando português, é a mesma coisa, assim, de você Sim. cria, acaba criando mais laços Tem a com quem já é separação, do né? seu país. Exato. Tem mesmo essa Sim. separação, assim, não é uma separação É, física, mas ela é cultural. é que realmente o preconceito existe, né, mano? Realmente o Uhum, preconceito existe, porém é o que a gente estava falando agora. Se você não entende da cultura, se você não sabe de nada, como os caras pensam, como funciona o lugar, fica meio difícil você também querer discutir sobre preconceito, né, mano? Porque às vezes que nem algo que é da cultural dos caras, você entende que meio que os caras estão te isolando, mas na verdade não é isso, entendeu? Na verdade você não entende da cultura, então você acaba se rebeliando por aquilo, por não aceitar aquilo, mas na verdade já faz parte da vida dos caras desde quando os caras são pequenos. Que nem nessa questão de preconceito aí. Tem preconceito, mano. Aqui no Japão tem muito preconceito contra brasileiro. Só que é o que eu falei pra você. Como que você vai discutir? Como que você vai debater, sendo que você não entende nem a cultura dos caras? Então, essa que é uma das coisas que eu bato tanto na tecla, que eu quero mostrar pra galera que tá no Brasil, que tem vontade de vir pro Japão, sabe? Que é o que eu tô colocando bastante no meu livro também, que eu tô escrevendo. Então, mano, tipo já apresentar pra galera isso, pra elas já vir consciente de uma parada que na verdade é simples. Só que ninguém pensava nisso antes. A uhum, gente vinha aqui só, a gente vem pra outro lugar só pensando na grana, irmão. Essa é a realidade. Só que é um pensamento errado, mano. É um uhum. pensamento errado porque não envolve só dinheiro, né, mano? A gente, que nem você falou, nós somos seres humanos, somos seres sociáveis, nós somos seres emocionais, ao mesmo tempo racionais, mas se a gente pensar só no dinheiro e deixar essas outras paradas de lado, acontece o que vem acontecendo todos esses anos, né? Que é as pessoas entrar nesses conflitos, entrar nessas coisas, porque falta aquela comunicação inteligente, né, mano? Porque se você, por exemplo, o japonês mano, eles são bem racionais, entendeu? Então, como que você vai debater com um cara que você não, ele vai olhar pra você e falar, pô, você nem entende da cultura do nosso país, você quer debater comigo de que jeito? Entendeu? Então, você quer falar que eu sou preconceituoso de que jeito? Você nem entende. Mas isso não impede de, tipo assim, não tem preconceito. Tem. Mas Uma o coisa não brasileiro ele anula a tem que dar outra, duas. né? O brasileiro ele tem que estar duas vezes na frente, mano. Só que ele tá duas vezes atrás. Esse que é o problema. E que nem você falou, Ou, você foi aí em Portugal e você foi pra uma cidade pequena, né? Só que aí no sim, sim. Portugal já é diferente, né, mano? A comunicação é bem melhor, né? Ou não? É, a gente não tem o problema da comunicação. Vocês Tem um conseguem se pouco. entender de boa. Então, comunicação não é o problema, mas o problema é mais um. Porque assim, quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando o país está em crise, a galera vai atrás dos culpados, né? Então, aqui em Portugal, nesse exato momento histórico de Portugal, o que está acontecendo, eles estão colocando, o governo está colocando muita coisa contra os imigrantes, tá ligado? É, porque também teve outras ondas de imigração também, porque vieram também pessoas do Oriente Médio, da Ásia, mais da África também, não só brasileiros. Então, tipo, também isso está dando um choque cultural que Portugal não estava preparado, acostumado, porque querendo ou não, brasileiros ou pessoas de África de língua portuguesa, geralmente o cara vai ter mais ou menos ali a mesma cultura ali, né? Porque, tipo, vai ter, mesmo que não seja cristão, mas vai ter uma cultura mais ocidental, vai saber como é que funciona, não vai ter um choque tão grande.
mas agora estão vendo a galera do Oriente Médio, da Ásia, e aí tá tendo choque, porque é tipo, é outra cultura e tal, então os caras estão começando a reclamar, o governo tá dificultando muito a vida dos imigrantes, é tipo, o visto, tipo, é para sair, tu vai renovar um documento, é para sair em 30 dias, os caras estão demorando um ano para resolver, aí tu fica preso porque tu não consegue resolver tua vida porque tu não tem documento, então tá Mas, rolando mano, aí, essas aí paradas. em Portugal eles estão sofrendo com mão de obra, falta de mão de obra? Cara, é o que eu falei. Tudo é a questão do momento econômico. Então, agora que tem a crise, já não é mais Hum. interessante, mas sofre, porque aqui em Portugal eles sofrem com uma questão econômica que eles não. O salário. Aqui já é, digamos assim, Portugal é o que é o senso comum isso dos imigrantes. Não é um país para você fazer dinheiro. É um país para você buscar, é um país para você buscar qualidade de vida. O que que isso significa? Se tu e tua esposa trabalham e ganham um salário mínimo, mano, tu vai conseguir pagar teu aluguel, teus filhos vão ter uma escola pública ali Boa. decente e pronto, tu vai ter uma qualidade de vida boa e pronto, e é isso, não vai fugir muito disso. Tu vai conseguir parcelar ali teu carrinho também, pra fazer pá. Se É, fizer um esforço ali, dá pra guardar uma graninha. Bem pouca, mas guarda, dá. mas não, mas é bem pouco. O guardar não é um dinheiro de investimento. Eu diria que é mais um dinheiro de lazer ou um fundo de emergência. Então, assim, tu vai ter um dinheirinho Hum, pra, tipo, se quebrar o teu carro, tu ter pra pagar. Se, tipo, uma vez por ano tu viajar com a tua família, entendeu? Mas não é, tipo, igual você falou, que teu pai juntava dinheiro e comprava casa, comprava os bagulho no Brasil. Porque isso são outros países. Isso é, tipo, Japão, Estados Unidos. Aqui na apesar de Europa tu vai que ver. hoje já não rola mais É, isso aí, né, mano? Porque o Brasil já está caro as coisas lá. Por exemplo, imóvel, exatamente. tudo que você vai comprar lá tá caro. Então, aí entra mais esse detalhe aí, né? Que, Exatamente. na verdade, sair do país, hoje em dia, quem pensa em sair do Brasil em busca de ganhar dinheiro para abrir um negócio futuramente no Brasil ou fazer alguma coisa, já é um pensamento que é bom a pessoa analisar muito bem antes, mano, Eu acho que é porque não tá atrasado, é um valendo a pena. pensamento atrasado. É um pensamento Exato. atrasado, porque não é isso, tipo assim, dificilmente tu vai conseguir fazer isso. Eu acho que essa nova onda de imigração das pessoas que estão saindo do Brasil é quem tá, entre aspas, aqui fugindo do Brasil. É isso, tipo assim, ou porque não, se for, ou a pessoa não gosta da violência, ou é uma qualidade de vida, ou a pessoa se mata de trabalhar e, não, e vê que não está conseguindo ter nada no Brasil, então prefere se matar de trabalhar em outro país que pelo menos dê dignidade. Então, assim, tem Sim, todas sim, essas. sim. As pessoas estão meio que fugindo do Brasil. Eu não vejo muito uma onda de imigração que é da Pra época dos querer nossos voltar. pais, que era a galera que ia fazer dinheiro para voltar. Eu também não vejo mais ninguém, quer dizer, quer dizer, tá certo, eu não vejo mais ninguém fazendo isso. Não quero dizer que não existam, mas é difícil ver. Geralmente a galera tá Mas querendo ir embora do Brasil mesmo. essa questão da galera querer tá fugindo do Brasil é um pensamento perigoso também, né, mano? Porque Uhum, as pessoas acabam pensando no momento, obviamente eu entendo elas, né, mano? No Brasil, em alguns lugares, a violência é muito grande e tem todos esses detalhes, assim, bem ruins no Brasil, mas essa questão de querer fugir do Brasil é um pensamento momentâneo, mas quando você chega aqui, fora do país, no exterior, você encara a realidade, né? Porque você já não tem exato. mais essas coisas para se preocupar, então você já encara umas outras realidades, tipo como, por exemplo, a sua velhice, quando você ficar velho. Então, eu não sei aí em Portugal se vocês pagam aposentadoria ou não e tal, se vocês Tem investem uma algum dinheiro ou não. aposentadoria pública, mas mano, é pior que a do Brasil, porque a aposentadoria aqui, a padrãozão é menos que um salário mínimo, pô. Não tem nem. É tipo, É difícil você sobreviver com isso, né, mano? aham. Não, o idoso que, tipo, que ganha uma aposentadoria, o piso da aposentadoria, mano, não, assim, não, é muito apertado, mano. É tipo assim, só se ele já, mesmo assim, eu imagino que ele não deva pagar pelos remédios, ele não deva pagar pelo imóvel, porque pô, é idoso, já deve ter terminado de pagar seu imóvel, já tem sua casa, mas o dinheiro que sobra, mano, é o dinheiro que eu imagino que fazendo aqui um cálculo rápido, é a compra do mercado e as contas da casa, tá ligado? É isso.
Então, aqui no Japão tem aposentadoria também, mas aí muita gente não paga aposentadoria, mano. Isso que é o pior, entendeu? Porque Aham. em alguns casos não é, é obrigatório, mas também não é, entendeu? Tem uns cambalaches que a galera faz aí que Aham. acaba não pagando. E isso daí, a pessoa tá pensando totalmente só no momento, que quis fugir do Brasil, veio pra cá pra, né, buscar uma vida melhor, tudo e tal. Chega aqui, acaba empurrando as coisas com a barriga, mas uma hora vai chegar a idade da pessoa, ela vai ter que voltar pro Brasil, ou porque ficar aqui com aposentadoria é praticamente, cara, impossível, mano. Porque se você não tiver uma. Que nem os japoneses, eles ainda têm o suporte da família, né? Dos filhos e tudo e tal. Mas aí, por exemplo, as pessoas vêm pra casa, às vezes não tem filho, ou também é foda você ficar dependendo do seu filho, né, mano? Aham. Você quer ajudar ele, você vai envelhecer e vai pensar em ele te ajudar, então é meio complicado, né? E eu penso assim, cara, a galera foge do Brasil pensando nisso, mas acaba esquecendo lá na frente. E é meio que um dilema que as pessoas estão vivendo aqui, que muita gente não está levando a sério, mas pode ter grandes consequências lá na frente. Como é que é a gente tá falando tava falando de fazer dinheiro, essas coisas e tal. Como é que é aí no Japão a rotina de trabalho, digamos assim, o padrão? E como é que é também a questão de que se você quiser fazer extras. E aí eu vou te dizer como é em Portugal, tu explica. Por exemplo, aqui em Portugal, 40 horas semanais, segunda a sexta, basicamente assim. E é, e na Europa, de maneira geral, não tem essa questão do tipo de trabalhar muito, de ser muito workaholic. Inclusive, é um problema, posso falar para Portugal, mas eu acredito que em outros países da Europa também. É tão. Chega a ser uma anomalia que é o seguinte, assim, quanto mais dinheiro tu ganha, menos tu ganha. Então, tipo assim, se eu quiser fazer aqui, juntar um dinheiro pra, porra, comprar para no Natal, fazer uma graça, tipo, comprar um presente maneiro pra minha filha, papapá, não sei o que, digamos assim, quero levantar uma grana, quero levantar um dinheiro por qualquer razão. Mano, é tipo Aham. assim, tu vai levantar esse dinheiro, mais da metade desse dinheiro tu pode perder pro governo porque você subiu o seu escalão do que você estava pagando. É uma matemática que no fim das contas você fala assim, cara, quer saber? Não vou, ou seja, é, você não quer produzir mais, você não vou trabalhar mais porque não vale a pena economicamente. Então, aí no Japão tem também essas maluquices econômicas, mas eu sei que aí é mais puxado também a carga horária, né? Ou não. Então, cara, vamos começando pela carga horária. Hoje em dia tem muitas leis, né, que estão privando as pessoas de fazer bastante hora extra. Tem até uma lei aqui que, se eu não me engano, é que eu já saí de fábrica faz um tempo, sabe? Então eu tô meio Aham. por fora. Eu trabalho mais em Gemba, que a gente fala aqui, que é serviço para fora, tipo, você trabalha, você em construção civil, essas coisas, sabe? Ok. Então, mas eu vou falar aqui da galera que trabalha em fábrica mesmo, que é a maioria. A galera, tipo, tem, acho que se eu não me engano, pode fazer 40 horas extras no mês. O máximo, o limite de horas extras que dá pra fazer isso aí, porque muita gente acabou indo de arrasta pra cima aí, Aham. porque por trabalhar demais aqui no Japão. Tem essa cultura, né, mano, da galera trabalhar até depois da guerra, o país se reconstruiu, tem toda essa história bonita, mas também tem os efeitos colaterais. E aí, 40 horas. Em fábrica, muita gente trabalha de segunda a sexta, às vezes, se trabalhar sábado é contado como hora extra. E, mano, a galera faz um dinheirinho aí, salário mínimo, dá pra pagar um aluguel, dá pra pagar as contas. Só que se for só um trabalhando, fica difícil, mano. Tem que ser o homem e a mulher, eles vão trabalhar os dois ali, Igual aqui. eles vão tirar vão pagar todas as contas. Só que tem um detalhe também, aqui no Japão tem um seguro de saúde que é obrigatório para quem trabalha em fábrica. A maioria das pessoas que trabalham em fábrica paga, que é o tal do Shakai Hoken. Ele é um seguro de saúde incluído, embutido com a aposentadoria, mano. Na maioria das vezes ele por exemplo, se você tira um salário de 200 mil ienes, é 30 mil só desse chacarroquém, entendeu? Então já te sobrou 170. Um aluguel aqui é 50 mil, mais ou menos, a média.
Então, Ah, só para você ter mais ou menos a noção aí de como que é o custo de vida aqui. Então aí tem esse chacarroquém, tem o imposto da prefeitura, que é um imposto do município, mano. Só para você morar aqui, você tem que pagar esse município. Ele, vamos supor aí que você ganha os 200 mil, vamos levar a média de 200 mil. Ganha 200 mil, 15 mil, só desse imposto, todo mês. Eles levam seu. Então já foi 30 de seguro de saúde e aposentadoria, mais 15 de imposto municipal. Aí tem mais o imposto dos 10%, né? Que é o imposto da Receita Federal, que eles pegam do seu salário todo mês, aí já vai mais mais 10% de 200 mil aí, e, mano, então, isso tipo só assim, você imposto, né? acaba pagando muito Já foi imposto, quase, já foi só e de imposto. fora que a comida aqui, cara, é muito cara. A comida aqui é muito. Porque Japão, né, mano? É um solo, não é muito bom. Aqui não produz quase nada de fruta. O que você mais vê aqui é campo de arroz, mano. Então, os japoneses. Então, outro detalhe também de muito brasileiro que vem para cá e não consegue se adaptar e não consegue guardar um dinheiro, não consegue viver nem às vezes uma vida decente, mano. O cara vive numa pindaíba aí, devendo cartão de crédito, fazendo conta atrás de conta, porque não consegue mudar nem o paladar. Porque você tem que se acostumar. Japonês não come carne, mano. Japonês come bem pouca carne, a carne que come é um peixinho ali de vez em quando, entendeu? Porque a comida aqui é cara. Fruta aqui, mano. Cara, sem fruta aqui, manga mesmo. Tipo, você paga aí 10 mil ienes em uma manga, dependendo. Os caras vendem a esse valor aí, dependendo. Tem mais barato também, entendeu? Mas só assim, só pra você ter uma noção. Então, o custo de vida aqui no Japão é muito caro, mano. Porque a galera tá ganhando hoje é muito caro. É por isso que eu também sair de fábrica, fui buscar coisas melhores. Tem como você buscar oportunidades melhores também. Mas aí você já tem que enfrentar trabalhar num tempo, que aqui no Japão o tempo é bem rigoroso, né? Eu não sei como que é em Portugal, mas imagino que deve ser igual. É bem frio aqui no frio e no Não, calor aqui, aí por é volta mais do mês. frio. Aí é mais frio. Né? Então, aqui é frio e aqui quando é calor também, mês de agosto, mês 7 ali, mês 8 cara, é um calor suportável, 40 graus. Tem muita gente que morre de Netusho, que fala, que é insolação, né, no Brasil. Morre muita gente, cara. Então, aí, para você conseguir ganhar uma graninha a mais, né, no mundo do trabalho, você precisa já estar migrando, passando por essas situações. Em fábrica tá difícil, a galera tá fazendo para comer e quem tem uma cabeça mais desenvolvida, porque se a pessoa não tiver, ela acaba, é o que nem eu falando para você, é viver que nem no Brasil, irmão. Você paga uma conta e faz outra já, no fiado, entendeu? É, Só que aqui os caras têm que usar cartão de crédito, né? isso tá acontecendo no mundo todo. Uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, aqui quando eu cheguei em Portugal, não tinha parcelamento. Ninguém parcelava nada, assim. Tipo, a única coisa que parcelava era tipo imóvel, carro, né? Mas a pessoa não parcelava um computador, um celular. Agora tu já vai na loja, o cara já te oferece se você quer parcelar. Tipo assim, tu já vê que isso significa que, tipo assim, o poder de compra da galera tá diminuindo, né? Porque agora tu vai ter que parcelar as coisas, antes não tinha que parcelar. Então isso é uma coisa que eu reparo bastante. A questão do Japão, agora tu vê se faz sentido ou não o que eu ouvi falar. Primeiro sobre as fábricas, isso é no mundo todo, até nos Estados Unidos, por conta da China que virou e também outros países do Sudeste Asiático, acho que tipo o Vietnã e tem outros países assim que estão se tornando o parque industrial do mundo. Então esse parque industrial do Japão, construindo ali do pós-Segunda Guerra até ali quando o Japão vem nos anos 80 conquistando uma tecnologia a nível mundial, competindo com os Estados Unidos, isso acabou indo mais para o lado da China, acredito eu, e isso tenha sido um baque também para o Japão. Mas ao mesmo tempo eu vi que o Japão ele criou uma política de incentivo às pessoas a construírem casas, porque eles estavam tendo problemas de imóveis, etc. Só que parece que hoje eles facilitaram com que as pessoas construam as próprias casas. Então tem muita e tanto a arquitetura japonesa evoluiu muito a nível global, os arquitetos, os planejamentos, como eles fazem os empreendimentos nessa área de engenharia civil.
E ao mesmo tempo fez com que aquecesse esse mercado. Então, ao mesmo tempo que eles viram que a questão de fábrica estava caindo, eles meio que conseguiram encontrar uma válvula de escape na construção civil. Então tem um pouco disso, tu vê que está tendo muita obra, porque do que eu vi falar do Japão, é isso, que o Japão já tem algum tempo, ele criou uma facilidade para que você compre sua casa e faça obra e mexa nas coisas sem ter muita burocracia. Cara, o Japão, ele é mestre em dar um tiro no próprio pé. É incrível. É incrível esse Japão. Porque, assim, claro que essas coisas vão acontecendo, são inevitáveis, né? Mas você pega aí o período pós-guerra, pós-segunda guerra aí, que a tecnologia explodiu. E, ao mesmo tempo, a tecnologia explodindo, o país crescendo muito, ela veio um efeito colateral com isso, mano, que foi a galera ficando acomodada. Então hoje o Japão ele sofre com a taxa de natalidade, né? Um dos exemplos, tipo, a galera não quer fazer filho, mano. Por quê? Primeiro, a tecnologia acomodou a galera. Praticidade, tudo e tal. Filho, querendo ou não, mano, é uma grande responsabilidade. Você precisa ter um controle emocional absurdo pra você ter um filho. Se você for parar pra pensar em tudo. E japoneses, eles são racionais. Eles não são bobos, eles são espertos, mano. Só que tem um problema. Eles pecam na inteligência emocional, entendeu? Então eles não têm muito paciência, mano. Porque a tecnologia acabou trazendo esse comodismo para eles. Aí o Japão sofre com esse negócio de taxa de natalidade agora, eles fazem vários projetos. Eu atualmente estou usando um dos projetos que eles disponibilizam para incentivar as pessoas, né, a ter filhos, que é a licença paternidade. Eu atualmente estou usando porque meu segundo filho recentemente acabou de nascer. Enfim, eles estão com esse problema, e aí entrando nessa questão que você falou da construção civil, foi meio que uma brecha que eles acharam para poder evoluir, mas ao mesmo tempo já estão sofrendo também, porque parece que a China anda comprando muito território aqui e eles já estão começando a ficar preocupados por que estão comprando tanto, entendeu? Então, é por isso que eu comecei essa entrada falando essa frase pra você, que o Japão ele é mestre em dar um tiro no próprio pé, mano. É incrível. Mas Mas isso realmente tá. o que que você sente, né, nesse momento em questão, porque você está aí, em questão do sentimento do povo japonês em si, não só de como brasileiro imigrante, de nação, país. Qual é o sentimento? É um sentimento otimista? Ou tipo assim, porra, a gente tá indo, vai melhorar, papapá, não sei o quê? Ou o sentimento de tipo assim, caralho, isso aqui já foi melhor, né? Tá uma merda. Como é que tá o. Como é que tu nota assim o país? Cara, então, é que nem você já comentou aí né, durante essa nossa entrevista. O mundo todo ele tá passando por uma situação onde que parece que a gente dá a impressão que a gente tá numa decadência, né, mano? Então, aqui no Japão não é diferente, entendeu? Tá todo mundo também reclamando de tudo que tá acontecendo, de como tá, falando que antes era bem melhor. Na questão financeira, né? Na questão Uhum. financeira, apesar de que hoje em dia também as pessoas têm vários benefícios aqui no Japão, principalmente os imigrantes, que antes os imigrantes de antes não sabiam, não era disponível para eles, entendeu? Então, ao mesmo tempo dá essa equilibrada, mas é que nem eu falei para você. Se a pessoa vem para o Japão, ela eu ia falar, eu ia fazer o pitch do meu livro. Lê o meu livro. Não, mas o meu livro é bom. O meu livro vai ser, mano, vai ser top Quando pra ler pra tu mim, terminar de mas escrever e lançar, tu pode voltar aqui pra falar sobre o livro. A dem- gente pode gravar só sobre o livro. demorou, mano. A gente foca mais no livro pra falar, tá muito foda, vai estar muito interessante. Mas só voltando aqui pra linha de raciocínio pra mim não me perder. Então, assim, a pessoa que vem pro Japão, mano, pensando em evoluir como ser humano, sabe? Pensando com a mente aberta. Primeiro, pá, mano, ler o meu livro, assistir uns vídeos meus ali, ou, sabe? Pensamento principal, evoluir como ser humano. Vai vir aqui, mano, vai aprender muita coisa da hora, sabe? Vai evoluir demais na vida, porque aqui
realmente, mano, a mentalidade japonesa é uma mentalidade incrível. Eles têm muitos lados bons, tem muito ensinamento aqui, mano, maravilhoso pra vida, sabe? É, em questão assim de estoicismo, essas paradas, mano, em desenvolvimento pessoal, sabe? Você viver em paz, em harmonia com você mesmo. Porque isso é uma das coisas mais importantes do mundo, né, mano? Da vida em si. Você, mano, se sentir bem porque a vida é caótica às vezes, né? E a vida às vezes quer nos desestabilizar de qualquer forma. Então, se você vem para cá com esse pensamento, já, mano, já plantou uma sementinha desse pensamento, alguém já plantou na sua cabeça. Você veio para cá pensando nisso e vem para cá, trabalha, constrói família e tal, mano, dá certo. Dá certo. Esse é o meu pensamento otimista em relação ao Japão, entendeu? Agora, se você vem só pensando em dinheiro, se você vem só pensando em anime, em sushi, em as coisas que a galerinha sempre tá postando aí pra, né, Turismo, né, ganhar mano? engajamento e tal. Mano, mas aqui em Portugal é a mesma coisa. Uma coisa é você vir para turistar, outra coisa é você vir para viver. E geralmente se ferra a galera que vem para viver, mas nos primeiros meses vive como turista. Em vez de segurar dinheiro, em vez de. Não, a pessoa quer chegar vivendo como turista. Aí deve ser a mesma coisa. Aham. É, então, é mais ou menos a mesma pegada, entendeu? Então, cara, essa é a mentalidade que eu vejo assim, que a pessoa tem que ter pra vir pro Japão ou pra ir em qualquer outro lugar do mundo, né? Pra Portugal, Estados Unidos. Porque eu falo isso, mano, porque a gente já passou por isso, né, irmão? A gente já tá há um tempo morando fora do Brasil, a gente sabe como é que funciona e a gente não quer que as pessoas venham pra cá e acaba tendo as mesmas decepções, as mesmas dificuldades que a gente, né, mano? Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os imigrantes que eu converso, que é o seguinte: a pessoa tem uma vida média boa no Brasil, ou seja, tem um emprego bom, estável, mas também não é rico nem nada. Você acha que essa pessoa e aqui é a sua opinião, tá? Obviamente que não é para você, não é para você não tá tipo chegando cagando regra pros outros, não, é a sua opinião. É assim como eu também tenho a minha sobre Portugal. Você acha que essa pessoa vale a pena largar o que ela tem no Brasil e ir com a família dela pro Japão? Ou você acha que, tipo, é melhor não, porque, pô, tu vai vir, vai ter que trabalhar numa fábrica com família, não sei o quê, começar, pá, não é o, você não vai encontrar uma qualidade de vida melhor do que você tem no Brasil. Por que que eu te pergunto isso? Porque você, como bem falou anteriormente, o Brasil também tem coisas boas, nem tudo é ruim no Brasil, tá ligado? Então é isso que eu quero trazer também, porque as pessoas às vezes acham que elas sempre que tudo que tem no Brasil é ruim. Não é também assim. Mas quero ouvir tua opinião sincera sobre isso. Então, cara, isso daí vai depender muito de pessoa para pessoa, sabe? Uhum. É que nem a pessoa tá no Brasil, com uma vida ali, uma renda média, conseguindo sobreviver, né? Que nem você falou, não dá para esbanjar tanto, mas o cara tá pagando as contas ali, tá pagando o carrinho dele, tá conseguindo dar um rolezinho no final do ano e pá. Então, se o cara tá com esse pensamento, eu acho que compensa, se ele tá nessa situação, compensa ele ficar no Brasil, mas aí também vai depender de quais são os objetivos para a vida dele, Exato. entendeu? Porque, por exemplo, se ele pensa em evoluir, nessa situação que ele, em evoluir ou construir o próprio negócio, nessa situação que ele tá, ele já pode, a partir daí, começar a estudar algo a mais para estar sempre em evolução, porque ele já não tá mais naquela zona de No modo sobrevivência, né, mano? sobrevivência, exato, Né? O exato. humano já não tá no modo sobrevivência mais. Então, tipo assim, ele não precisa, nossa, desesperadamente sair do país dele para conseguir evoluir, entendeu? Tanto na parte financeira aí. Então, conselho que o cara fique no Brasil mesmo, entendeu? Mas aí também, se o cara já tem um pensamento mais aberto, ele mesmo ali estável onde que ele tá, ele vê que sair do Brasil e ir para outro país é uma oportunidade dele abrir a cabeça dele e conhecer um novo lugar, novas pessoas, novas culturas. Sabe, mano? Também compensa ele sair, entendeu? Então, Uhum. O vai depender crescimento muito de qual pessoal é vai ser. muito.
a experiência que você tem, a faculdade da vida que é você imigrar e começar a vida em outro país é algo que muda. Com certeza a gente não é o mesmo moleque que há 10 anos atrás saiu do Brasil, tá ligado? Não, não adianta, é outra Irmão, pessoa, outro ser humano. que nem a gente tá trocando esse papo aqui, a gente ainda, tipo assim, tamo em busca do nosso corre, do nosso trabalho, mas somos, mano, pequenos, né? Você tem seu Uhum. podcast, já faz um trabalho maravilhoso, top, pá. Mas assim, em questão de números, se for pegar eu, se for pegar você, a gente ainda tá começando. Mas eu conheço muita gente aqui no Japão, empreendedor, que saiu do Brasil, veio com essa mentalidade que eu tô falando pra você, e o cara construiu um império aqui, irmão. Construiu um império É isso. aqui, construiu um império no Brasil. Então, e essa é a mentalidade que eu almejo. É isso que a gente, né, que tá fazendo o nosso corre por fora, que não tá pensando só em trabalhar as 8 horinhas por dia ali e sentar no sofá e assistir televisão, a gente tá em busca disso. Então, o cara no Brasil também, entendeu? Se ele tá acomodado ali na situação dele, para ele tá bom, beleza, mas se ele quer buscar um novo rumo, ou um novo objetivo, né, mano? O cara quer. É um cara que nem nós, que não sossega o facho. Então, o cara precisa, às vezes, sair do Brasil nessa situação, mesmo nessa situação ia ser bacana, ia ser interessante. O Japão é um país de boa para o empreendedor? Então, mano, o Japão é um país assim. É bem rigoroso nessa questão aí de empreender, mas o Brasil é melhor. Porque no Aham. Brasil, você tá no seu país, né? Então a comunicação te ajuda muito. Você pode fazer um network com um cara ali que vai te passar uma dica, vai te passar uma brecha no sistema e tal. E aqui no Japão, primeiro, você vai ter um negócio aqui, tô falando na maioria dos casos, tá? Claro que existem exceções, raras, mas na maioria dos casos, você vai empreender aqui, você vai abrir uma empresa, tem que ter um japonês envolvido, mano. Tem que ter. Hum. O cara pode ser um brasileiro que foi criado aqui, nasceu, fala língua e tal, mas se tiver escrito lá que ele é brasileiro, se ele quiser crescer a empresa dele, ele precisa de um japonês envolvido junto com ele também, entendeu? Então tem essa parte aí, muita gente fala que é preconceito, muita gente fala que é cultural e tal, mas tem toda essa burocracia. Em questão de imposto aqui também, mano, não é barato não. Por exemplo, claro, é muito dinheiro, mas se você fatura mais de 50 milhões no ano, só de imposto da Receita Federal é 50%. Então você tem que dar 25 milhões para os caras. E é óbvio que ainda te sobra 25 milhões, Não, não, mas muita é a grana, mesma né? fatia, em Mas é uma porcentagem é fatia muito boa, alto. né? É. Mas também tem umas brechas, não são muitas que nem no Brasil, apesar de eu não conhecer muito o Brasil, né? Não são muitas que nem igual a do Brasil, mas também tem umas brechas que dá para você diminuir um pouco. Mas assim, nessa parte aí, é isso que é empreender no Japão. E outro detalhe, muito brasileiro vem para o Japão, empreende aqui, mas o cara cai na besteira. Eu vou falar isso em ponto de vista meu. Muita gente pode não Aham. concordar. Mas a pessoa cai na besteira de criar um negócio voltado para brasileiro. E um negócio físico ainda por cima. Entendeu? Negócio físico. Se fosse ainda um negócio na internet, eu ainda até entendi um pouco mais. Mas a pessoa, ela abre um negócio físico aqui no Japão voltado para brasileiro, sendo que matematicamente já não faz sentido. Porque os números de brasileiros aqui no Japão cada vez diminui. Então, o cara que quer empreender aqui no Japão, ele já, no meu ponto de vista, ele tem que já estar pensando, por exemplo, vamos usar o exemplo, o cara quer abrir um restaurante aqui. Tem que abrir um restaurante pensando em vender para japonês, irmão. Aham. Pensando em, entendeu? Agora, se o cara que já não tiver esse pensamento, a maioria dos negócios fica capengando, mano, por causa disso. Aqui é a mesma Aí, coisa, aqui a pessoa chega, ela olha assim, vou dar um exemplo meio besta assim.
Ah, aqui ninguém tá vendendo brigadeiro. Vou começar a vender brigadeiro e vou ficar milionário. Aí a pessoa vai, começa a vender brigadeiro e não vende. Então, na verdade, não tem brigadeiro porque as pessoas não comprem um brigadeiro. Não é porque o brigadeiro ainda não chegou aqui, é porque culturalmente as pessoas não consomem o brigadeiro. Obviamente que eu dei um exemplo aqui que não é real, as pessoas comem o brigadeiro, obviamente, mas só para exemplificar, porque é isso, a pessoa. Eu pergunto do empreendedorismo porque é isso. Eu acho que quem vem empreender em outro país, você já, por exemplo, eu tive a oportunidade de empreender no Brasil, pelo que eu tô vendo, tu também é um moleque que correria também. Então, assim, tem essa curva de que, de novo, no nosso país a gente já sabe os atalhos, os gostos, eu não preciso adivinhar, eu já tenho aquele feeling de que, tipo, pô, eu já conheço o comportamento das pessoas, então se eu quiser abrir uma parada, eu já conheço o local, eu já tenho toda uma informação que eu ter crescido naquele ambiente me deu, que quando eu sou colocado em outro lugar, eu não tenho esse background. Então você tem que aprender o comportamento das pessoas e etc. Por exemplo, aqui em Portugal, os caras têm o hábito de tomar café e de comer fora, muito mais do que os brasileiros. No sentido, eles têm esse hábito mesmo. Mas eles Sim. também têm esse hábito, mas sempre numa questão do preço mais acessível com a qualidade mais acessível. Então, assim, não adianta você abrir uma. Aí, que o cara vai abrir, às vezes, um restaurante é, querendo botar um preço caro, não sei o quê, a galera não vai, porque o médio da população de Portugal não vai. Culturalmente, eles não gostam disso. Então, tem diversas coisas que você vai aprendendo que, assim, você vai. Daí, depois de uma certa maturidade, você consegue ter ideias de coisas que podem ser empreendimentos. Eu até, tipo, agora, Portugal tem uma taxa também de natalidade muito baixa, só que com essa imigração que veio, está aumentando. Então, pô, várias paradas eu falava com a minha esposa às vezes assim, cara, se eu tivesse dinheiro, eu abriria parada pra criança, pra bebê e tal. Mano, passou um ano e meio, começou a abrir. Aqui perto de casa abriu uns cinco parada parque pra tu levar criança. Porque, de novo, parque pra levar criança? Gente, aqui em Portugal no inverno faz muito frio, no Japão ainda mais. Então a pessoa não vai na pracinha para criança, é frio, mas as pessoas querem levar as crianças para sair fora de casa, que a criança dá muito trabalho, e tu quer botar ela para fazer Sim. alguma atividade, você vai Aham. num lugar que não é um shopping center, você vai num lugar que é um parquinho para criança, onde vai ter o escorrego, pula-pula, os negócios todo lá. Então, assim, tá crescendo muito aqui. E era algo que, tipo assim, eu já cantei essa pedra com a minha esposa, é a prova disso que eu cantei essa pedra antes, tá ligado? Que eu falei, pô, Aham. vai começar esse aqui que é a boa, a próxima onda vai ser isso aqui. E tem acontecido. Mas agora eu queria. Eu tive minha filha aqui em Portugal. Você tem dois filhos, certo? Os dois nasceram aí no Japão. E conta um pouco de que você, pelo menos, se os dois nasceram aí, você não consegue comparar como é no Brasil e no Japão, né? Mas é do que você ouvia e tal, e de que como é que foi essa experiência, como é que é ter um filho no Japão? Primeiro, o antes do parto, porque também tem o pré-natal, tudo, se eles são bem rigorosos, dão todo o suporte. A questão do parto em si, como é que ficou no hospital, se tu ficou junto, se era quarto compartilhado, não era. E depois o pós, como é que é o acompanhamento dos moleques também, e como é que eles foram entrando na escola, como é que foi essa jornada aí de ser pai no Japão? Pô, mãe, então. Primeiro nasceu o meu filho Johan, né? Que hoje ele tem 4 anos. E, mano, vou te falar. Ele nasceu bem na época do auge do corona aqui, irmão. Hum, Então, assim, a minha esposa tava grávida, ela contraiu, né? Acabou pegando corona. E aí aquela tensão toda. E nessa época eu ainda não estava tão desenvolvido mentalmente como eu estou hoje. Então, assim, foi bem complicado, mano. Foi até meio que traumatizante um pouco, sabe? Esse meu primeiro filho, a primeira gravidez aí que a gente teve. Mas assim, em questão de suporte, né? Hospital, tudo. Mano, o Japão é muito bom nessa parte, sabe? E assim, a gente tem um bom hospital, sabe? Pra você tá fazendo ali o pré-natal, pra você tá fazendo as consultas, tudo. É um lugar bem estruturado, é tudo muito bem assim organizado, sabe, mano? E a questão financeira também
é muito boa, porque, ó, vou te dar um exemplo aqui. O, você vai fazer o seu filho vai nascer, o governo te disponibiliza 500 mil ienes. Ele praticamente paga o parto para você, entendeu? Sai, em alguns casos, sai um pouquinho mais caro, porque às vezes a pessoa pega um quarto privado ali para estar junto com a esposa, para ter mais privacidade, aí acaba excedendo os 500 mil, então você paga um pouquinho a mais ali. Mas se no caso não tiver muito luxo nesse sentido, aí acaba que acaba voltando dinheiro para você, mano. Às vezes acaba voltando uns 150 mil desses 500 mil. Então, assim, nessa parte financeira, assim, o governo ajuda muito, né? Até por causa da crise de taxa de natalidade deles, então Sim. eles estão incentivando bastante ter filho aqui. E só teve uma questão que me deixou um pouco assim abalado, que foi no meu primeiro filho, teve umas complicações, né? Até porque pegou corona e tal, e também aqui no Japão, eu não sei se é em todo o país isso, tá? Mas aqui falando mais pro Japão, tem muito. Eles forçam muito o parto natural, mano. Só que para eles, para japonês, isso é normal. Japonês com japonês. Já sai algo mais natural ali. Agora, nós que somos estrangeiros, a gente tem uma mistura toda, né, mano? Que nem eu tenho alemão, japonês alemão e japonês, acho que deve ter mais alguma coisa aí, cara. Que eu saiba só essas coisas. Mas aí também nasci no Brasil e tal. E a minha esposa também. Então, aí a parte genética já é diferente, né, mano? Então, que nem no meu último, o meu primeiro filho, tudo programado para ter normal e tal, os caras forçando normal, 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 normal ali, e de última hora, na emergência, teve que fazer o cesárea. Na hora que os caras foram meter a faca na minha mulher, fizeram um risco na testa do meu filho, quase cortaram o olho dele, e assim, então como eles sempre estão, né, forçando o parto natural ali, e acaba deixando para última hora, já sabe, né, mano? É tudo meio que eles estão preparados, mas também o risco aumenta, né? Então, assim, uma experiência negativa que eu tive foi essa, sabe? Em questão de ter filho. Mas isso, assim, só isso também. De resto, é um ótimo lugar, sim, para você ter filho nesse quesito, né, mano? Você, tipo, tem todo o suporte ali, tem essa ajuda financeira, tem os benefícios, que nem eu comentei para você que eu tô também. Então, essa parte financeira é de boa. O meu segundo filho foi tranquilo, não tinha corona, não teve, né, não teve, tipo, complicação no parto, como ela já tinha feito cesárea no primeiro, automaticamente eles fazem no segundo também, eles nem forçam o normal, a não ser que a mulher queira, né? Mas eles falam para a pessoa fazer a cesárea, eles indicam. E, e assim, E cara, como é que e estão foi as isso. crianças depois? É questão de creche, escola? Então, Foi eu tranquilo ia tu entrar nisso, eu arrumar? Eu acabei digo dando isso uma porque perdida. a minha. Não, tudo bem. A minha filha, pronto, deu um pouco de trabalho para arrumar creche para ela, assim. Aí no Japão é tranquilo, sim ou não? Então, irmão, aqui assim, E creche paga, para tá? entrar na Tipo, creche, não é nem tem que pública, esperar, né? paga. E isso é paga, mas assim, é pública, na verdade, mas você tem umas taxinhas que você tem que pagar ali, né, mano? Uma vez ou outra, Não, todo não, eu mês digo tem que ter uma. aqui em Portugal, a gente teve que ficar na fila com uma creche particular. A pública, então, Ah, sim, esquece. aqui no Japão é igual. Aqui no Japão é a mesma coisa também. É a mesma coisa, você tem que esperar a vaga, né? Você tem que esperar abrir vaga e tal. E aí quando abre a vaga, aí a criança vai e a mulher também já pode voltar pro trabalho, né, automaticamente. Mas tem essa questão também de que você tem que ficar esperando abrir vaga. E, mano, na questão de adaptação, assim, do meu filho, já na creche, né, depois que ele entrou, foi assim, na parte dele foi super suave, graças a Deus, porque a gente colocou ele teve sorte de colocar numa escola boa, mano, numa creche boa, né, com os professores que já têm assim uma acessibilidade maior para lidar com estrangeiro e tal. Mas tem bastante caso de crianças que acabam sofrendo bullying, né? Também tem, assim, é maltratado pelos próprios professores, as pessoas que cuidam das crianças ali, tem muito isso. No caso do meu filho, graças a Deus, mano, deu tudo certo nessa parte aí. Ele só sofreu um pouquinho. Eu vejo assim que. Eu só vejo que ele sofre um pouco porque
aqui em casa a gente fala bastante em português, né? Em português, e aí na escola ele só fala em japonês. Então, a gente às vezes força a falar o japonês aqui também, mano, porque pensa comigo, no Brasil, quando a criança tá na creche no Brasil, ela fala a língua ali da galera, e quando ela vem para casa, ela fala o que os pais estão falando ali, tal, tal, tal. Então, mano, tá filé, entendeu? Você vai desenvolvendo ali, ela vai pegando os traços, vai pegando as ideias ali dos pais. Agora, aqui no Japão, não, mano, ele vive um mundinho aqui dentro de casa, e quando ele vai pra creche, ele vive outro mundo. Então a gente tem essa consciência, por mais que a gente não é tão bom assim na comunicação em japonês, a gente ainda tenta se encaixar, tenta se comunicar para ele entender que não tem divisão. É normal, entendeu? Tipo, lá ele vai falar mais em japonês, ele vem pra cá, ele fala em português com a gente, mas a gente também fala o japonês e que isso é normal, entendeu? A gente tenta passar esse ambiente leve pra ele, sabe? Mas também já tem alguns casos que alguns pais só falam em japonês em casa, abandonam o português. Tem muita criança, tem muito brasileiro aqui que não sabe. Tem casos, mano, de pais que falam só em português, a criança entra na escola japonesa, desde de pequenininho na creche, e depois os pais sofrem para se comunicar com os filhos, mano. Porque assim, meio que deixa o português de lado, sabe? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tá sempre observando, sabe? Tomando muito cuidado. Eu, eu costumo dizer que a forma mais, não é incisiva, mas assim, digamos assim, o que vai dar um turbo ali na sua inserção cultural ao país que você está imigrando é você ter um filho, mano. Porque assim, a nossa filha também, a gente, obviamente que aqui a gente está falando de ainda é português, mas assim, a gente muda as palavras para quando ela tiver na creche, justamente é isso, ela não ser diferente, ela não chama, ela em vez de falar casa de banho, fala banheiro, não, então aqui em casa a gente fala casa de banho. Em vez de falar controle da TV, a gente fala comando. Cadê o comando? Que é para ela também Uhum. usar as palavras daqui. Porque é isso. Porque aqui em Portugal tem tido casos de bullying. É que nem a gente falou, né? Tem crescido esse negócio quanto botando a culpa nos imigrantes e tal, aqui em Portugal e na Europa de uma maneira geral. Então, tipo, as crianças também ouvem coisa de casa e também replicam, né? Então, tipo assim, aqui, não sei se tá ligado. Semana passada, eu acho que foi semana passada ou retrasada. Pô, o moleque brasileiro fecharam a porta do banheiro com o dedo do moleque e o moleque amputou os dedos, pô. 9 anos de idade. Aí em Então, Porto, assim, aqui em Portugal, foi mais ao norte. Eu esqueci não mano, sei se foi em Famalicão, onde é que foi, eu já esqueci. caramba, mano. Mas é mais pra cima. Mas assim, esse foi um caso extremo. Mas assim, a gente ouve falar de caso de bullying mesmo, de juntar na saída e querer brigar, de excluir a criança e etc, etc. Todas essas coisas assim têm acontecido cada vez mais. Isso até é uma neurose nossa também quanto a nossa filha na escola, né? E aí você tá falando que no Japão tem. Porque aqui, só para completar, aqui também tem pelo lado dos professores também. Então, assim, a Uhum. gente ouve, às vezes, os professores faziam uma piadinha com o jeito da pessoa falar, ou então de tipo de ser preconceituoso na hora de corrigir uma prova e dar zero porque escreveu lá em português brasileiro em vez de português de Portugal, sendo que é uma criança que está se adaptando, entendeu? Então essa parte assim, eu acho que tanto os brasileiros quanto os portugueses estão aprendendo ainda como lidar com esse choque cultural que a gente está tendo. Mas aí, eu ia te perguntar exatamente isso. Aí no Japão, tem mesmo bullying pesado, assim, e se tem, e além do bullying, a adaptação da creche. Eles deram espaço para vocês adaptarem o filho de vocês adaptarem a creche, etc. Ou é tipo modo guerrilha? Fechou a porta, entra a criança e vai que vai. Como é que foi também? Teve alguma coisa nesse sentido? Então é só para resumir, porque eu falei muito. Como é que foi a adaptação da creche? Se eles dão um tempo ou não para vocês, para a criança se adaptar a sair do Uhum. convívio dos pais e ir para o convívio da creche?
E a questão do bullying, se você acha que são casos, se você sente que são casos isolados, ou tipo, tem mesmo, inclusive de japoneses com japoneses, se tem essa parada nas escolas aí. Então, mano, é que é o seguinte, na verdade aqui, que nem você falou, com japonês, o bullying aqui já é cultural, entendeu? Então, eles já têm isso cravado na mentalidade deles. Aqui já, mano, aqui funciona da seguinte forma. Se você vai, por exemplo, trabalhar em algum lugar, tem um japonês que ele já quer meter presença em cima de você, que ele precisa fazer isso às vezes porque ele é um líder e tal, né, mano? Então ele vai vir te intimidando. Isso já é cultural aqui. Ele vai vir te intimidando, entendeu? Vai vir com todas as técnicas de intimidação mesmo. Os caras acham que tem até um treinamento pra isso, mano, se eu não me engano. Assim, meio que. É que como é cultural, então os caras já crescem com essa mentalidade, né, mano? Então quem já se destaca pra isso, o cara já sabe que ele tem que seguir esse rumo. Então ele chega te intimidando. Se você é uma pessoa que abaixa a cabeça, aí ele monta em cima, irmão. Ele monta em cima, e aí cada Hum. vez. E japonês, mano, nesse sentido, eles não têm coração, não, mano. Eles te faz um escravo, irmão. Se você deixar, eles fazem você de um escravo mesmo. E quem tá assistindo, quem for assistir aí depois, ou tá assistindo, sabe bem o que eu tô falando, né? Se tiver alguém assistindo que mora aqui no Japão, sabe bem o que eu tô falando. Eles te fazem um escravo mesmo, se você abaixar a cabeça, e eles cada vez te pisa, te pisa, te pisa, te pisa. Tanto que tem muita gente que vai de arrasta pra cima aqui, que eles mesmo, né, tiram a própria vida, infelizmente. E. Só que aí é o seguinte. Por causa da pressão, Isso, né? por causa da pressão. Só que aí é o seguinte, se você. Se você vai de igual com ele, que nem japonês culturalmente não vai, mano. Os caras já são pressionados desde pequenininho. Tanto que tem até uma cultura aqui que eu não gosto, cara. Que é. Eles ficam. Eles têm um festival. Eles falam que é festival aqui que é pra um. Que é, Matsuri. Aí eles saem com umas máscaras de uns demônios, sabe? Tal. Isso aí, mano, é claro que é pra oprimir a criança, entendeu? Porque eles falam, eles dão uma desculpa que não, é que a criança tem que enfrentar o medo. Mas como que você vai vender uma narrativa dessa pra uma criança de dois anos, um ano? É um absurdo, mano. Isso é óbvio que é pra afetar o inconsciente. Tá entendendo? Então, assim, tem isso aí, né? Então já é cultural. E só que se você não se intimida diante do cara, mano, ele te respeita e o japonês, ele, assim, vamos falar o português mais claro aqui, ele peida, mano. Não sei se é lá se no Rio é assim também. Mas se você vai de igual para igual com ele peida na hora, porque ele não tem essa questão de brigar na mão, entendeu? Ao mesmo tempo que ele culturalmente ele é ensinado a agir dessa maneira quando tem a autoridade, ele também é ensinado a que quem está recebendo essa mensagem de cima para baixo não Sim. responda. Então, quando você embate, ele, caralho, ele também Ele aqui, tilta, aqui, mano. aqui em Portugal tem onde aqui em Portugal tem um ditado que é que o português paga um conto para entrar na briga e dois para sair. Que é isso, eles vêm grandão, mas aí tu pá, entre eles mesmo, mano, assim, entre eles mesmo. Não tô falando de que é com o brasileiro, não, não, entre os próprios Sim, portugueses. sim. Ele, tipo, ele vai Sim, crescer, aí o outro cresce, aí é muito comum você ver pessoas discutindo na rua, assim, no sim, sim. mercado, numa fila de mercado, bagulho, é comum tu tá andando, tem gente Mas não discutindo, passa mano. disso Porque é também. isso, ou se tu cresce não, não passa disso, não Sim, passa disso. É cultural, é sim, sim, cultural. sim, sim, sim. Então, aqui no Japão também rola muito disso, mas ainda aí no, em Portugal eles ainda batem mais de frente, né? Não abaixa muita cabeça, não, né? Cara, aqui tem muito. Eles não têm essa questão do. Eu acho que na cultura oriental tem a questão mesmo da Sim, submissão. Tem isso. Até mesmo na questão religiosa do Japão. Lá, eu já estudei sobre a história do Japão um pouco, assim, por conta própria, e tem a questão da religião, eles colocam uma coisa como se tudo que você faz, você tá sendo observado é, por Deus barra imperador, então eles têm toda uma questão de estar sempre submisso à autoridade. Isso foi criado para manter o controle, né? E de certa forma isso está enraizado. Aqui, como é uma cultura ocidental, não tem muito isso.
Então, assim, há mesmo o embate. Mas como há esse embate, então, como culturalmente já existe esse embate, para nós brasileiros é um pouco estranho, porque o brasileiro geralmente ele chega devagar. Ele chega assim, pô, Alessandro, com todo né? respeito, ele vai te xingar de tudo que é nome, mas ele vai meter um com todo respeito antes. Sim, Pô, pô. com todo respeito, blá blá blá, blá, e vai te esculachar. Aqui não. Aqui o cara já é mais papo reto. O cara não te prepara pra tu receber um Pode esporro. O crer. cara, tipo assim, tá trabalhando contigo. Sei lá, tu tá no teu trabalho. Tu teve que, sei lá, vou dar um exemplo só para exemplificar. Tu teve que montar um móvel. Porra, o cara vai olhar. Pô, que merda tu fez aqui? Tu tá de sacanagem? Tipo Vai assim, chegar vai esculachando já. chegar falando assim, tá ligado? Aí tu vai falar, caralho, mas pô, aí tipo assim, tu vai sentir um pouco tipo assim, caralho, porque você no Brasil o cara vai provavelmente chegar. Pô, mané, ficou muito bom, mas tem como ajeitar um pouquinho mais ali, né? O cara vai falar assim Sim, no sim, jeitinho, né? porque. E aqui não, o cara vai chegar no papo reto. É isso, só essa diferença. Aí que é a questão cultural que o cara acha que aquilo que a gente falou, que é o que, os caras estão contra mim. Não, é só o jeito deles, Sim, é outra exato, cultura. exatamente, mano. Isso daí dá muita briga aqui no Japão por causa desse jeito aí. Só que na maioria das vezes o japonês acaba na pior, né, mano? Porque brasileiro, você sabe como é que é? Brasileiro, molecadinha lá já pra sair na mão é 2 palitos, né, velho? Então o cara já cresce. E como é que a galera tem os mal. Tu consegue contar uma história de alguma história engraçada do tipo assim de alguém morcegando no trabalho? Sempre tem, né, mano? Os caras são criativos. Ou não tem tanto assim, não? Eu tô puxando essa pergunta assim, até meio aleatória. Eu nem gosto de fazer isso aqui no Sim, sim. podcast, que acho que fica meio avulso. Mas tu me fez pensar nisso, de tipo assim. Tem a galera que morcega firme, né? Aí, pô, daí no Japão, a galera brasileira tenta enrolar o patrão ou não? A galera geralmente é meio certinha. Não, tenta, pô, tenta. Aqui também. Aqui tem muito morcego também. Tem muito cara que tenta enrolar. Mas é assim, aqui no Japão, mano, a questão de trabalho, eles são muito bem organizados, sabe? Eles são muito inteligentes, mano. Então, é tipo assim, é, se é um lugar pequeno, se é um lugar que tá começando, você ainda consegue, ainda tem como o cara que é um morcego ali, ele ter jogar as artimanhas deles ali, entendeu? Agora, se é um lugar, mano, onde já é grande, onde já tem toda uma estrutura, toda uma organização, Processos, né? isso. Então, mano, então os caras sabem, velho, tipo, o tempo que você pega a sua mão e vai até aquele lugar é 3 segundos pra fazer tal coisa. E então, tipo assim, se você tá demorando 4, os caras já fica meio de zóio, já fica meio que. Mano, os caras são muito. O japonês ele tem uma mentalidade muito maquiavélica. Muito maquiavélica. Eles são neuróticos mesmo, paranoico nessa parte, ali no mundinho deles. E isso acaba ajudando eles, né? A manter a organização, a estrutura. Eles são muito São muito perfeccionistas, né? perfeccionistas. Eu olhando de fora, eu vejo que eles são muito perfeccionistas. Então, assim, tudo que eles estão fazendo, e mais uma vez, se tu for no indivíduo, obviamente que tu vai ter o cara que vai estar muito de sacanagem e o cara que vai ser muito perfeccionista ao nível de impossível. Mas assim, de uma maneira cultural, eles são perfeccionistas. Então, assim, se o teu trabalho é igual você falou, é sair do ponto A ao ponto B em 3 segundos fazendo alguma Aham. atividade, mano, ele vai deixar você fazer em 3 segundos e vai ter alguém pensando em como diminuir esses 3 segundos para tornar aquilo cada vez Sim, melhor. sim. E se você em vez de tornar aquilo melhor, você está sendo uma peça nessa engrenagem social que você está prejudicando isso, irmão, os caras eles já ligam a luz vermelha e não vão ter pena Não. de meter o pé, não. Vai, ó, me rala daqui. Taca É na isso. hora. Aí às vezes tem até questão de lei, essas coisas, né? Que os caras também acabam respeitando, mas a cultura já é pressionar o ambiente para fazer você mesmo sair fora dali, entendeu? Os caras também são muito ligeiros nessa parte. O japonês, mano, ele tem uma. De tipo tornar tua vida ali um inferno Exato. para tu querer É tu porque mesmo ir aqui no embora. Japão, Bota tu nos turno sim, aqui merda. no Japão é um pouco diferente no Brasil. Eu acho até muito interessante essa mentalidade deles e trazer aqui pra galera. Aqui no Japão, a mentalidade deles tem uma questão de responsabilidade. É, mano, o cara, pra ele assumir a responsabilidade aqui de alguma coisa,
tem que valer muito a pena para ele ou ele tem que ser muito bem pago para aquilo, entendeu? Como por exemplo, tudo aqui é o país do processo, entendeu? Então você tá de boa, aí você vê alguém ali desmaiado, por exemplo, a pessoa desmaiou. Aí o cara já pensa, pô, vou lá ajudar esse cara que desmaiou, mas se eu ajudar ele e eu erguer um braço dele e depois no laudo lá sair que deu algum problema nesse cara porque eu ergui o braço dele. Então o cara já não ajuda, irmão, entendeu? O cara deixa o cara. Tantos que tem vários casos. Como, por exemplo, teve um caso aqui, um caso que é até engraçado, mas eu acabei me dando mal nessa. Por exemplo, você acha uma carteira. Você acha uma carteira na rua aqui. Você vai querer fazer uma bondade pra pessoa, pegar a carteira e devolver? Você vai, entrega a carteira lá na polícia, devolve e fala, ó, encontrei essa carteira e tal, tal, tal lugar. Aí o dono vai lá, mano, e acha a carteira e quer te sacanear e fala, pô, tinha 30 mil ienes, tinha 20 mil ienes nessa carteira aqui, mano, cadê? Aí o que a polícia vai fazer? Quem foi o cara que achou a carteira e veio aqui entregar aqui? Aí vai investigar o cara que quis fazer Hum, uma boa ação, entendeu? Então, mano, muitas das vezes japonês tem muito essa parada de responsabilidade. Eles não assumem responsabilidade que não são deles e eles estão com a consciência limpa. Eles saem com a consciência limpa, entendeu? Aí já no Brasil, não. No Brasil, né, a galera já, pô, vê alguém ali numa dificuldade, já simpatiza pela pessoa, já pá, não, mano, vou te fazer e já vai criando várias coisas sem pensar lá na frente o que isso pode causar pra ela depois, entendeu? Mas aí fica aquela, né? Não dá pra saber se é eu concordo muito em algumas partes, né, da pessoa, tipo, respeitar essa parte da responsabilidade, né, mano? Mas também tem algumas coisas que passam do sério, tipo, como uma pessoa passando mal. Nesse tempo atrás mesmo, teve um caso bem famoso na Uniqlo, na onde uma mulher, acho que estava grávida, passou mal. Uniqlo é uma loja japonesa que vende roupa aqui no Japão. A mulher passou mal lá na loja, caiu, ninguém ajudou ela, mano. Ninguém deu um primeiro socorro, nem nada. Ou seja, tá bom, tudo bem. Não, ninguém quis assumir a responsabilidade ali por, né, mais pra frente poder dar algum problema. Mas aí também já entra a parte, pô, não tinha ninguém preparado ali na loja no momento para dar um suporte pra pessoa. Então fica nessa, né, mano? O japonês ele tem muito essa mentalidade assim, pô, não vou, essa parada não é minha, te vira aí e eu vou seguir a minha vida aqui. isso aqui não é problema É, meu. Se não é problema meu, eu não vou me meter a problema dos outros. Então, é é, isso, é essa questão do individualismo tipo, social. Isso mano, aqui também tem. mais Aqui, um exemplo aqui só pra finalizar, pra deixar bem claro mesmo, que nem aqui no Japão, muitos casos de assédio não tem em mulheres e tal. Pô, se tem um cara assediando uma mulher ali, mano, a galera que tá ali do lado vê não faz nada. Agora, se é no Brasil uma fita dessa, os caras hum, já chegam como? Pau, na orelha do maluco, né? é porque isso aí também é outra. Tipo, isso aí também eu não tinha parado pra pensar, mas no Japão também tem muito assédio, essas paradas, então, assim, mesmo a nível de crime, as pessoas não se metem, né? Não é só. São em todas as esferas sociais, se não é problema meu, eu não. É o que você falou, os caras ficam de consciência limpa, Sim, né? sim, todas as Pô, esferas. Alessandro, eu queria já aqui encaminhar pro nosso fim aqui do bate-papo. Pô, tá sendo muito da hora, mas a gente também tem que uma hora tem que acabar. É, então eu queria primeiramente te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Você tá com seu filho novo aí, tá abrindo mão aí de estar dando suporte aí na tua família nessas horas pra gente estar aqui trocando essa ideia. Muito obrigado por isso. Quando você lançar o seu livro, se quiser um espaço aqui para a gente trocar uma ideia sobre o livro, para você poder vender seu peixe, né? Explicar ali pô, o que que é o livro, quem é o público que poderia se interessar sobre o livro, aqui também está aberto. E aí deixa esse espaço final para você falar um pouco do seu trabalho nas redes sociais, as pessoas, como é que as pessoas fazem para te encontrar, que tipo de conteúdo eu já estou acompanhando, eu já percebo, mas fala um pouco sobre qual é o tipo de conteúdo que você produz para que as pessoas possam também chegar até você. Bom, primeiramente, obrigado, né, mano? É um prazer te conhecer. Você é um cara muito bacana, né? Mano, a gente trocando ideia aqui, dá pra ver que dava pra trocar ideia aí
até altas horas, mas é que nem você falou, a gente tem nossos compromissos e tal, mas, mano, muito obrigado pelo espaço, que nem eu falei, a gente praticamente tá começando, né, mano? Então essa troca de energia aí, eu vi o seu perfil lá, eu gostei muito do seu trabalho, eu falei, não, mano, quero falar com esse cara aí, quero trocar uma ideia com ele, até porque também ele mora em Portugal, a gente vai se identificar e vai poder ajudar muita gente, a conscientizar muita gente, e o meu trabalho basicamente é isso, mano. O que eu quero é conscientizar as pessoas, por mais que, principalmente para quem tem o sonho de morar fora, pro exterior e tal, para que a pessoa venha com a mentalidade certa para não se arrepender depois, mas também não só isso, mano, e além, independente se você quer sair do Brasil ou não, independente de qual seja o seu objetivo, eu tô aqui para te ajudar, porque é a questão da mentalidade que eu desenvolvi morando numa cultura que é complexa, mas tem bastante ensinamentos para a vida toda, em todos os aspectos, né, mano? Então é isso, para quem gosta do meu trabalho, para quem quer acompanhar, minha rede social é @alelimajp. Eu tô sempre lá fazendo os vídeos. Logo mais vou estar lançando o meu primeiro livro, Além do Monte Fuji, que é mostrando um pouco mais sobre o lado oculto do Japão e todos os aprendizados que eu tive aqui e querer e também passar para as pessoas como elas podem superar os objetivos delas, evoluir como ser humano na vida. Esse livro, mano, é completo. Ele é pro desenvolvimento pessoal da pessoa mesmo e também tem aquele toque do Japão que dá aquela magia que completa toda a história. Mas é isso aí, irmão. Muito obrigado mesmo, de coração. A gente vai voltar aqui para fazer podcast de novo, se você topar. Eu já topo, mano. Já deixa aqui, já deixo falado que eu já topo já. E aí, pra gente falar mais sobre o livro. E falar um pouco mais sobre o Japão também, né, mano? Que teve muita coisa que a gente não falou que dá. É isso. Que dá. É isso, a gente, tipo, não. É o que eu falo para muitos convidados, que eu sinto que, assim, a primeira conversa, ela é muito voltada para a gente se conhecer. Não só a gente, mas também os nossos públicos e tal. O teu público vai saber quem é o Caio, e o meu público vai saber quem é o Alessandro, já vai ter ali uma base. Mas é que realmente eu acho que digamos assim, para os próximos episódios mais para frente, quem estiver aqui acompanhando o podcast, eu acho que a gente pode se aprofundar em assuntos específicos. Imagina, um dia a gente pode falar só sobre educação, como é que funciona a educação no Japão. E aí a gente faz um episódio só sobre isso, focado nisso. Mas eu acho que é, é bas- como você falou, eu também estou aprendendo a fazer isso. E o que eu acho bem legal é isso. As pessoas que vêm aqui não são mala, tá ligado? Porque você tá aqui pela conversa, mano. Eu não tenho nada pra te entregar, tá Sim, ligado? Você nós não vai estamos ganhar, ficar mais genuinidade. famoso porque você tá. A gente tá aqui e é isso, pela troca de ideia. E isso que eu acho que é o mais maneiro nessa fase do podcast. Obviamente que eu almejo crescer, mas essa primeira fase que eu gosto muito é que todo mundo que vem aqui, seja pessoas que trabalham com internet, tem pessoas que não trabalham com internet que vieram aqui, de diversas classes sociais, brasileiros, portugueses, enfim. Estou começando a ver se eu consigo falar com pessoas que são estrangeiros que falam a língua portuguesa também, para também aumentar esse leque. Mas são pessoas que estão vindo aqui para trocar ideia, e isso é o mais da hora. E, pô, obrigado pelo apoio, obrigado por ter. Que bom que você gostou. E é isso, tamo junto. Tamo tendo. Mais alguma coisa? Posso Não, pode encerrar? encerrar, irmão. Fechou? Um forte abraço para todo mundo aí e vamos E para a próxima. é isso. Você que assistiu até aqui, deixa o seu like, compartilha, comente o que você achou, comente temas que você acha que deveriam ser tratados e não foram tratados. Deixa a sua opinião, é muito importante para nós. Também sigam a gente nas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. YouTube, Spotify, sigam a gente. Até o próximo e valeu. Valeu.